Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Certamente muitos de vocês já ouviram falar do amor de Deus e do cuidado que Ele tem para conosco. Embora muitas vezes trazemos uma imagem um tanto negativa de um Deus que é duro, que é exigente e que é castigador. Imagem essa completamente ao contrário daquilo que Deus é. Porque como Pai Criador, Ele sabe cuidar bem dos seus filhos. E uma das coisas que no nosso país se fala muito que o Brasil precisa de educação. Mas que tipo de educação que o Brasil precisa? Não o Brasil como nação, mas o Brasil como povo. É aquela educação da pessoa humana, da pessoa dirigida e conduzida à sua verdadeira integridade, à sua verdadeira verdade e ao sentido da vida. Uma educação moral, onde os valores são trabalhados, são inculcados no coração de cada pessoa. Porque se queremos paz, se queremos compreensão, se queremos ser respeitados, nós precisamos ensinar essas coisas. Tantas coisas precisam ser ensinadas. E antigamente, não sei se hoje se eu escuto dizer que uma pessoa bem educada, nós dizemos assim, esse veio de um berço bem educado, de um berço bem cuidado, de uma família boa, que soube educar o seu filho. E como isso hoje em dia faz falta. E nós buscamos pessoas bem educadas, pessoas bem formadas. E Deus nunca deixou de fazer isso. Desde o começo, desde o primeiro casal humano, Ele educa o homem, Ele ensina o homem, Ele caminha com o homem. Como pastor, Ele não é aquele que olha de longe, que fala de longe. Não, Ele vem perto, Ele vem junto. Nunca abandona. De forma que se você se sente abandonado por Deus, esquece essa palavra abandono e comece a prestar atenção de que Ele está sempre junto de você. Porque Ele quer o melhor de você, como um pai quer dos seus filhos o melhor deles e conduz eles a isso, Deus também, como primeiro, quer o melhor de nós. Por isso Ele é o pastor. Na primeira leitura que nós ouvimos está bem nítido isso, o cuidado, o carinho dEle em entrar junto com as ovelhas, em tirar elas da situação de dúvida e escuridão
que muitas vezes o pecado ou a insegurança levou-as a essa situação. E na história da igreja, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sinal mais visível e mais presente desse Deus no meio de nós, que veio trazer a boa nova da salvação, veio chamar o homem de novo à conversão, quer dizer, a esse ato de voltar-se para Deus. Porque o caminho que leva à desgraça, o caminho que leva à frustração, o caminho que tira o sentido da nossa vida é justamente o caminho de aversão a Deus, de distanciamento de Deus. Ao passo que o caminho de conversão, de volta para Deus, traz o homem e a mulher de novo à sua verdadeira identidade, dignidade, valor e etc. Então os discípulos, na pergunta que eles fazem a Jesus, quem é o maior no reino de Deus? É aquele que se deixa ser formado por Deus. E o exemplo mais concreto é ele tomar uma criança. A criança é totalmente dependente dos seus pais. Ela é conduzida pelos pais. Então Jesus diz, quem não se tornar como uma criança, quer dizer, quem não se tornar dependente de Deus, quem não se tornar, deixar ser cuidado por Deus, não entrará no reino dos céus. E ele ainda faz uma advertência de que não cause mal a uma criança, não cause mal a um pequeno, porque os anjos deles contemplam a face de Deus, e Deus tem ciência de tudo. E vai se ver com Deus quem fizer isso. Por isso, educar uma criança é um trabalho muito nobre, que São João Bosco fez. Ele tomou aqueles jovens que estavam abandonados, sem esperança, sem perspectiva de vida, e deu a eles, como pai, todo o cuidado e carinho. Ele mesmo diz na sua carta de que ele trata os jovens como um pai, está junto deles. E ali os forma, os educa, tanto na sua maneira de ser como pessoa, no seu relacionamento com os outros. Ele os educa na vida das virtudes, da fé, como também do trabalho. São duas coisas que estão unidas. Ele forma esses jovens, ele os capacita. E vai atrás de meios que os promovem, não que os destrua. E os nossos jovens hoje precisam de educadores bons. Precisa de quem lhes dê uma direção, de quem lhes dê uma segurança, de quem lhes dê firmeza para eles. Para que eles possam ser adultos maduros. E não rebeldes. São João Bosco fez esse trabalho, cuidando dos jovens, acolhendo eles, dando formação humana, formação religiosa e formação profissional. Três elementos indispensáveis para uma pessoa se realizar. E colocou como auxiliadora dele a Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, a mãe, a presença da mãe. Tinha a mãe dele também, que estava junto com ele na obra, mas ele colocou Nossa Senhora como a mãe dos meninos, a cuidadora dos meninos. E ele, na sua simplicidade, como pai, era firme, educava cada um segundo a sua personalidade. Isso que é interessante. Não era uma coisa padronizada, né? Mas cada jovem era uma pessoa, e ele formava cada pessoa individualmente, como Deus faz conosco. Deus não nos nivela, mas Ele nos dá a cada um a capacidade, né, e a condição de crescer. Olhando para São João Bosco, nos alegra muito. Eu mesmo, na minha cidade, convivi muito com o educandário, que era conduzido pelos salesianos. E ali via o trabalho deles crescendo. A Canção Nova também é filha de São João Bosco. Nós somos salesianos. E trazemos também conosco esse carinho com a juventude, em formá-la, em educá-la, em ajudá-la a ser mais pessoa, mais filho de Deus. Esse é o trabalho que Dom Bosco realizou e que nós também realizamos. E agradeço muito a Deus por isso. E agradeço a todos aqueles que
na escuta de Deus e na obediência a Jesus, se deixa como uma criança ser formado. Que o Espírito Santo, que é o nosso grande colaborador na nossa santificação, nos ajude a chegar à perfeição que Dom Bosco buscou com muito carinho dar àqueles jovens. Santidade é o que ele buscou para si mesmo e deu aos seus jovens também esse caminho de sermos santos. E a igreja, como toda, é chamada a ser santa. E assim como você também e eu somos chamados hoje, nesses tempos, a sermos santos, a sermos homens e mulheres de Deus e ensinar as pessoas a encontrá-lo e a amá-lo e a servi-lo e a se realizarem. Vamos ficar em pé. E como igreja, vamos juntos professar a nossa fé nesse Deus que é pastor e que caminha conosco e está sempre junto de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos colocar sobre o altar o pão e o vinho. Coloque aí também o seu coração desejoso desta santidade que São João Bosco procurou para si e para todos os jovens. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.